Olá, muito bem-vindos ao Gente que Fala, aqui ao vivaço pela Rádio Trianon, 740 AM de São Paulo, pela Rádio Universal 810 AM de Santos e também ao vivaço pela tvetica.com.br e pela tvexito.com.br. Curta a nossa fanpage, programa Gente que Fala. Baixe o aplicativo da TV Êxito e também participe pelo telefone 011 50 81 3782. Eu, José Carlos Blatt, substituindo mais uma vez a nossa querida Liliane Ventura, que se recupera aí de uma cirurgia. Em breve ela voltará. Muito bem, hoje alguns destaques para serem discutidos aqui com os nossos ilustres convidados. Forças Armadas podem agir para conter protestos na Copa. A OAB de São Paulo critica a ação da PM em manifestação. CNJ, Conselho Nacional de Justiça, diz que violência doméstica aumentou. Bom, aqui conosco está conosco o advogado Cláudio Tucci, que já foi secretário nacional de Segurança, assim como também o doutor procurador de Justiça Drauzio Barreto, que já foi secretário municipal, deputado estadual e presidente da CETESB, também o jornalista e radialista José Carlos Cicarelli, e também o advogado de família, doutor Ângelo Carboni, especialista em direito da mulher. Muito bem, aqui então começando o nosso programa Gente que Fala, quero aqui agradecer a presença do doutor Drauzio Barreto, nosso querido procurador de justiça. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigado, meu bom amigo, meu colega de Ministério Público, José Carlos Blatt, hoje é o nosso mediador de uma mesa qualificadíssima, com a presença do Dr. Ângelo Carboni, do Dr. Cláudio Tucci, do jornalista Cicarelli. É uma honra renovada estar aqui com essa mesa tão qualificada e tendo você hoje como nosso mediador aqui do debate, Blatt. É um prazer enorme ter aí o nosso colega e grande amigo, doutor Drauzio Barreto, grande procurador de justiça. Da mesma forma, também aqui compondo a nossa mesa, quero aqui cumprimentar o advogado da família, doutor Ângelo Carboni, especialista em direito de família, né, em direito da mulher especialmente. Muito bom dia. Estar aqui novamente, é um prazer estar com você, Blatt, com toda a equipe aqui. Opa! Da mesma forma, o doutor Cláudio Tucci, advogado que já foi secretário nacional de segurança. Tem muito assunto hoje para o senhor, hein? Bom dia. Bom dia e muito obrigado pelo convite novamente. E aqui o nosso querido radialista e jornalista José Carlos Cicarelli, mais uma vez compondo essa mesa aqui com os nossos queridos e ilustres convidados. Bom dia, Cicarelli. É uma satisfação, Blatt, estar aqui com essa mesa especialíssima. E o pena aqui está todo mundo de paletó, gravata, né? Jornalista é pobre, né? Então não tem dinheiro para comprar um paletó, vem de camisa de esporte. Ao contrário, né? Mas eu tenho inveja de você. Eu tenho inveja de você. Com esse calor que anda, com esse calor, né? Pelo amor de Deus, né? O caro aqui é a pulseirinha. Um abraço. Muito prazer, bem. Hein? É um prazer. Muito bem, então começando nossos assuntos aqui pelo Gente que Fala, a presidente Dilma Rousseff afirmou que as Forças Armadas poderão atuar contra atos de vandalismo durante a Copa do Mundo. A ideia é que o Exército atue em conjunto com as polícias nas 12 cidades-sede. Dilma disse que foi investido 1,9 bilhões de reais para garantir a segurança de todos os torcedores, dos turistas, das seleções e dos chefes de estados que virão ao Brasil para o evento. Ou seja, padrão FIFA de segurança pública. Doutor Cláudio Tucci, o que o senhor acha desse anúncio da nossa querida presidente Dilma Eu Rousseff? penso que, evidentemente, é um evento internacional. Ela fala sobre o aspecto de que poderão atuar em atos de vandalismo. Na verdade, as Forças Armadas deverão atuar no respaldo a todo o sistema de segurança implantado para os eventos que vão acontecer em todo o país. Nosso país é continental. Sabemos as dificuldades que as nossas áreas de segurança têm em vários setores. Há que haver realmente uma situação de integração dessas forças, principalmente no que tange a expertise de cada força, quer a Polícia Militar, quer o Exército, a Marinha, a Aeronáutica. Acho que é absolutamente correto. Só que não é para eventuais vandalismos, é para manter a segurança como um todo. E o que nós temos assistido ultimamente em São Paulo, em Rio de Janeiro e em alguns outros estados, é que existe uma certa dificuldade de se entender a situação que se põe aqui com um padrão FIFA, como foi citado pelo Blatt.
realmente isso é uma coisa para se pensar e se equacionar de forma um pouco mais adequada. Realmente é uma situação bastante delicada. Obviamente que nós estamos falando de um evento internacional, que o mundo inteiro terá os olhos, né, voltados para o Brasil durante a Copa do Mundo. Mas, querido Procurador de Justiça Drauzio Barreto, será que esse anúncio é apenas para inglês ver? Ou seja, em alguns estados da federação, há questões de ordem política, que inclusive os governadores sequer admitem a ingerência das Forças Armadas, como, por exemplo, nas manifestações que ocorreram ou estão ocorrendo pelo Brasil afora. Esse anúncio não tem um condão meramente político, apenas um discurso vazio, até porque diz que as Forças Armadas vão atuar em atos de vandalismo. Quem tem que atuar em atos de vandalismo, como o doutor Tucci falou, são as forças auxiliares, a polícia militar, etc. Será que aí não está faltando um pouco de diálogo, um pouco mais de organização para esse evento? O que você acha, Drauzio? Bem, eu acho que, como todos nós aqui que estamos acompanhando os preparativos para a Copa do Mundo, que está há meses de iniciar, há uma preocupação de todos nós brasileiros que as visitas que venham aqui para assistir futebol é uma grande paixão, não só no Brasil, em muitos lugares do mundo. E nós temos vivido, infelizmente, um momento político, social, abstraindo aí a questão da violência, que ela já é muito antiga, não é? No nosso meio. Há uma apreensão com esses movimentos, esses protestos, que vêm sendo sempre acompanhado de atos de violência, de vandalismo, não é? Esses tais black blocs e companhia limitada. Eu entendo, Blatt, que de fato, a segurança deve ser desempenhada, como diz a nossa Constituição, pelas polícias. Pelas forças auxiliares, as Forças Armadas. Mas talvez, para que nós não tenhamos nenhuma vergonha daqueles que venham ao Brasil, e nós mesmos, brasileiros, que gostaríamos de ir aos jogos, prestigiar a seleção brasileira, ou apenas assistir uma boa partida de futebol, que não sejamos surpreendidos em alguns locais aí com essa violência, com gente atirando pedra, atirando coquetel molotov. Já houve uma experiência no passado, com a presença das Forças Armadas na Rio 92, chamada Eco 92, e parece que a coisa caminhou bem. Foi o tempo do Collor, né? Foi no tempo do Collor, naquela mas aquilo, doutor Drauzio, eu me lembro bem, causava até uma péssima impressão para quem estava verificando. É verdade. Eram tanques de guerra perfilados por todo o trajeto aonde os participantes poderiam efetivamente passar. Seria uma espécie de blindagem. Agora, um corredor, como se faz, obviamente, quando se reúne os países mais ricos do mundo, naquelas reuniões muitos chefes de Estado, etc. Agora, a preocupação é a seguinte, essa é uma estrutura, para um evento só. Agora nós temos vários estádios, vários locais e assim, uma população disseminada ao redor, no entorno desses locais. Então, talvez, não sei se seria a mesma estratégia de colocar tanques na rua. Mas eu acho que não haverá isso, evidentemente. Porque naquela época, se nós vamos recordar, se ocorreu no Rio de Janeiro. Foi no Rio. Muito bem. E nós precisamos lembrar como é que estava o Rio de Janeiro nessa época, né? Socialismo moreno. E além do que, você tinha a ausência do Estado, como até hoje tem, em várias áreas do Rio, principalmente nos morros. Então, você não tinha, através da segurança pública do Estado, quer da PM, quer da Polícia Civil, condições para dar segurança efetiva a um evento daquele. Eu creio, e aí o Blatt chama a atenção sobre o aspecto político, eu creio o seguinte, nós, como diz bem o Barreto, nós estamos vivendo um momento que não se interpreta adequadamente o que representa essas manifestações. Não quer dizer só que, eventualmente, se está se lutando contra a existência da Copa do Mundo no Brasil. Não. É uma mistura hoje. E o que assusta um pouquinho, imagino eu, principalmente o governo federal, e os governos estaduais, evidentemente, que são aqueles que devem dar a segurança efetiva aos seus cidadãos, que é o desconhecimento de interpretar efetivamente o que essas manifestações querem dizer. E aí me assusta um pouquinho, em relação a isso,
que me parece que uma coisa é clara. Não há hoje uma liderança política capaz de realmente guiar essas manifestações para o lado positivo. Daí essas violências que nós estamos verificando e a dificuldade das polícias militares, inclusive, de lidarem com isso. Há um conteúdo, talvez, doutor Tucci, assim, político de reivindicação ou de insatisfação. E introduzido nesse meio, pessoas irresponsáveis que não vão protestar nada, vão só para bagunçar, causa violência, desqualifica o protesto, não é? E as nossas forças policiais, como o senhor bem anota, não estão conseguindo lidar ou interpretar com esses fenômenos, porque há uma ausência de liderança do outro lado também, não é? Para dialogar. Sem querer pôr fogo na lenha, o problema todo é o seguinte: vocês mesmo do Ministério Público fizeram um trabalho excelente, não faz muito tempo, mostrando a dificuldade com a situação dos presídios em São Paulo. Sem dúvida. Né? O crime organizado. Nós sabemos que, realmente, muito daquilo que está lá naquilo que foi levantado é absolutamente verdadeiro. Hoje nós temos unidades prisionais que são administradas pelos presos. Você não vai para aquela unidade se você não tiver algum tipo de relação com aquele tipo de associação. Isso, e mais ainda, há quantos anos nós estamos ouvindo que nós vamos bloquear o celular nos presídios? Quantos anos? Nossa, décadas já, quase. E mais ainda, o que quer dizer o celular dentro do presídio? O que traz para fora do presídio? É o símbolo da corrupção, né, doutor Tucci? Porque se entra o celular porque alguém deixou ou permitiu, ou de alguma forma fez com que esse celular entrasse nos presídios. Mas a questão, inclusive, aí eu já vou passar para o doutor Ângelo Carboni, essa manifestação da Dilma Rousseff sobre as Forças Armadas traduz também uma questão interessante, porque todo dia tem morrido, pelo menos em um jogo que o outro, um torcedor é massacrado pela outra torcida uniformizada, dentro e fora do estádio. E nós também hoje vivemos praticamente uma guerra civil. Morre mais gente no Brasil do que na Síria, né? Em 2 anos de guerra civil lá, mata-se muito mais aqui, em latrocínios, etc. Então, não sei, não basta só o anúncio, né, um anúncio político, né, doutor Ângelo Carboni? O que o senhor acha a respeito? O pior é que ela vai fazer mesmo. Ela está enfiando 1 bilhão de reais, tá certo? E ela vai dar segurança para essa gente que vem de fora. Mas, gente, não precisa ir muito longe, não. Eu saio daqui para ir para a praia, de repente eles fecham a estrada, um monte de gente jogando fogo, jogando pedra, dando tiro, roubando todo mundo, e não tem polícia, não tem ninguém, não tem o Ministério Público para estar lá, porque ela não tem condição de marcar tudo. Então o que a gente está notando aqui? Não tem segurança nenhuma em São Paulo, não tem segurança nenhuma no Rio de Janeiro, e o que a Dilma tem medo aqui é que vai mexer nas pessoas de fora, nos estrangeiros, mas ela não se preocupa com a gente. Ela está pouco se tocando de chegar e matar o Blatt a tiro lá na rua, quando ele estiver entrando na casa dele, ou matar qualquer um de nós, aqui, os nossos filhos. O que ela está preocupada é aparecer e ainda demonstrar para todo mundo que nós temos segurança. Agora, ela tem que pensar o seguinte: tem um monte de marginais desse meio que são bancados lá por grupos, como já me falaram, de bandeiras. Mas também tem brasileiro lá que vai assistir o jogo e acaba apanhando, acaba sendo preso, acaba entrando no meio dos 262 que eles prendem. Então, como é que fica o povo? Será que a gente não tem direito de nada? Aqui só tem direito de pagar imposto? É muito duro, Blatt. Aí é o doutor Carboni colocando precisamente essa questão. E também, Sicarelli, você que é radialista esportivo há tantos e tantos anos, assistindo essa tristeza, né, que se vê cada dia que eu assisto, eu não vou mais em estádio, assistindo a televisão, televisionado e tal, você vê cada vez menos torcedores no estádio. Aí você vê um jogo, por exemplo, do Barcelona lá fora, maravilhoso, o estádio repleto de pessoas, de famílias, etc. Então, assim, talvez esse efeito do exército ostensivo também represente também um inibidor para que o brasileiro vá até o estádio, diante de tudo isso que a gente já sabe, né, Sicarelli? Que o problema está estruturalmente dentro dos próprios times, das torcidas organizadas, do tapetão, né, dos dirigentes de futebol, né, enfim, e a violência que encampa aí todos os lados, né, Sicarelli? Eu acho o seguinte, foi feita uma tomada de opinião, 53% querem a Copa, 47% não querem e tal. Mas agora,
já vai acontecer. Então não adianta ficar discutindo isso. E nós temos que tomar as providências. Acho que isso aí foi uma boa medida da nossa presidente. Principalmente que a notícia, simplesmente a notícia da colocação das Forças Armadas, vai desestimular alguém que queira fazer alguma coisa. Tal. Isso já é muito importante. A parte psicológica da coisa, desestimulando. E segundo, existe uma certa expertise, como disse o doutor Tussi, e que vai realmente também ajudar nisso tudo. Então, eu acho que foi bem colocado, porque isso aí vai ser nós vamos ser uma vitrine para o mundo, queiramos ou não. Então, as providências têm que ser tomadas, e agora que já está colocado, vamos viver essa Copa e torcer, como nunca, para que tudo aconteça da melhor forma, mesmo que a gente tivesse contra antes. Não devia ser. Deveria ser aqui no Brasil, devia ser na Alemanha e tal. Mas hoje vai ser no Brasil. Então nós vamos trabalhar e fazer de tudo para que isso aconteça da melhor forma possível, pelo bem do Brasil, já que já temos tantos problemas que não tenhamos mais um ainda. E diante disso, inclusive, o próximo assunto contrapõe algumas questões sobre a postura, eventualmente até da Polícia Militar, em manifestações, né? Em manifestações que certamente vão ocorrer na Copa do Mundo. A ação da Polícia Militar na manifestação de sábado, que teve 262 presos, recebeu duras críticas do presidente da OAB de São Paulo, o doutor Marcos da Costa, que disse que, pelo volume de detidos e por haver profissionais da imprensa, parece claro que houve excesso de autoridade. Ele disse ainda que ocorreu cerceamento de advogados detidos e que a OAB reagirá à quebra de prerrogativas. Aí, vejam, a justa medida, como adequar as forças de segurança, no caso de segurança pública, que não conseguem lidar com esse problema. Eu imagino como será, então, o Exército, que verifica não a proteção à sociedade como um todo, mas a percepção do inimigo, né? Ou seja, de atacar o inimigo, você colocar essas forças do Exército, Aeronáutica, Marinha, sei lá, dentro, obviamente, desse contexto. Não seria necessário, doutor Drauzio Barreto, vou começar contigo nesse assunto, um pouco mais de cautela, porque a OAB já está criticando. E eu achei a medida, certamente, não sei, mas a estratégia da PM que cercou os vândalos, os black blocs no centro da cidade de São Paulo, né, bateram, a gente assistiu ao vivaço lá, batendo em policiais militares, e a Polícia Militar conseguiu fechar e dar o cerco nessas pessoas. Qual seria, então, a postura da PM? Receber essas pessoas com rosas, cacetetes, gás lacrimogêneo, enfim... Como fica essa situação, doutor Drauzio? Olha, como nós já falamos no tema anterior, não é? Ainda as nossas polícias não sabem lidar com isso. É um fenômeno novo. Com o antigo já não está sabendo lidar, vamos falar a verdade, que é com a violência. Né? A violência campeia por aí. Como o nosso mediador, doutor Blatt, disse, nós produzimos tragicamente números absurdos de criminalidade. 50 mil homicídios por ano, nenhuma guerra civil produz isso. E nós não temos uma guerra civil, né, doutor Blatt? Declarada. Declarada, né? Pelo menos, não é? Outro ponto relevante na fala do doutor Blatt é que as Forças Armadas, de fato, não são preparadas para conter distúrbios. Não é? Penso que os nossos integrantes das Forças Armadas vão ficar meio que numa retaguarda, porque se colocarem eles nessa fria para dissolver manifestação violenta, evitar pedrada, coquetel molotov, depredações de prédios públicos ou privados, isso não vai caminhar bem, porque eles são treinados por uma outra missão, que é de combate ao inimigo, como disse o Dr. Blatt. Olha, francamente, eu não sei como é que nós saímos desta encalacrada. A falta de lideranças claras vamos chamar, aqueles que integram os protestos, não é? Descambando sempre para atos de violência e de enfrentamento ao Estado, você vê manifestantes jovens agredindo policiais militares, como foi aquela cena talvez a mais forte, né, de um coronel que teve sua arma tomada, apanhou muito, levou uma pancada com chapa de metal na cabeça.
Quer dizer, isso tudo mostra, talvez, assim, uma violência na nossa população que traduz todos esses números de homicídio, de roubo, né, de falta de respeito de um pelo outro. Uma coisa é protestar, outra coisa é bater em quem não tem nada com isso. O policial está ali trabalhando, se ele age, ele leva crítica, se ele fica se ele não age, também recuado, temendo essas críticas, ele também é criticado. O fato é que me parece que ainda nós não temos, não é, em nenhuma polícia, não é só em São Paulo, não, um modelo para lidar com isso. Eu acho que tinha que ir para esses países aí, onde tem muito protesto, aprender alguma coisa e voltar correndo para cá para lidar com esses distúrbios. Né? O que, e o doutor Drauzio aí tem toda a razão, e aí vamos ver o lado da OAB aqui, sobre um aspecto que acho que é fundamental. 200 e tantas pessoas presas, doutor Carbone, detidas. É claro que é necessário também, de outro lado, que se dê a possibilidade dessas pessoas se defenderem. Mas elas vão ter, Blatt. O problema é o seguinte, prendeu pouco. Eles vão lá para destruir tudo, para quebrar tudo. Na sua opinião, a OAB ela está errada aqui. Está completamente, eu sou advogado, tenho 35 anos de janela aqui, está completamente errada. A Polícia Militar está super certa, eles não vão ficar apanhando de gente. Outra coisa, o nosso grupo aqui, se a gente chega num movimento desse e vê que estão quebrando, destruindo, você vai ficar lá de bobo olhando? Tem de ir preso todo mundo. Outra coisa, olha, tem um procedimento que diz, que é da Polícia Civil, tráfico de entorpecente. Entra numa casa, tem droga, prende todo mundo. Agora, esses marginais, os 262 que estavam lá, tinha muito marginal lá dentro. Prende todo mundo, verifica quem é e solta quem não tem problema nenhum. Agora, estava no momento, naquele momento, tem de ir preso sim. Por quê? Porque eles estão destruindo, estão matando, estão fazendo tudo que é de errado. E a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Toda vez que tem alguma coisa lá, destrói Caixa Econômica Federal, outro banco e não sei quem. O que é isso? O que é isso? E para que essa gente toda, o que esses advogados estão fazendo lá? Quer fazer nome? Vai ficar lá depois para defender o sujeito na delegacia, quando eles forem presos. Na verdade, a ordem está errada, a Polícia Militar está certíssima, tem de prender mesmo, tem de prender muito mais. E cerca mesmo e leva tudo para a cadeia. Muito bem, doutor Carbone. Aí... E para a imprensa, o Blatt, deram uns coletes, diz que cinzas, e eles ficaram no meio, o pessoal da imprensa. E aí o que aconteceu? Os guardas disseram, bom, não sabia que porque você está com esse colete. Tinha que ter um colete especial, laranja, por exemplo, com uma marca, alguma coisa que diferenciasse dos outros. E aí tem até uma charge no jornal, muito interessante. Aí um lá no meio levanta, quem é da imprensa aí? Falou, sou eu. Aí o guarda foi lá e pum, deu uma porretada na cabeça. Mas é uma charge, né? É uma charge. Mas que acabou acontecendo. Bom, eu ouvi dizer pelo porta-voz da Polícia Militar, lá do Comando Polícia Militar, que esses coletes que o Cicarelli está mencionando, para evitar que o sujeito que está trabalhando lá como jornalista, repórter fotográfico, cinegrafista, fosse confundido, né, com os manifestantes, diz que apenas 2 coletes foram retirados, que a imprensa preferiu não usar esses coletes, não sei bem qual a razão, mas isso deixa o profissional da imprensa desprotegido na hora desse fuá todo, desse corre-corre. Né? Não sei se vale a pena, doutor Drauzio, colocar os dizeres jornalista, imprensa, porque também nessas manifestações... Pior. Os black blocs têm atacado o patrimônio público, o patrimônio privado e vê um jornalista, imprensa, né? Especialmente se for da Rede Globo Televisão. Tanto é que os jornalistas, doutor Tucci, quando vão a esses eventos, eles não estão levando nem mais câmera, estão filmando no iPhone e o microfone vai sem a descrição do veículo de informação. Eu queria em relação ao último evento que aconteceu e a reclamação do OAB, a gente até entende, é postura, é um problema de organização que tem que defender realmente a classe, mas eu vou ser sincero, o que eu vi pela PM, pela primeira vez eu vejo que a PM agiu adequadamente. É evidente que... Estrategicamente, é evidente que naquele momento algum problema de maior esforço físico vai acontecer, como também eles sofreram. Tem uma imagem da televisão que um dos PMs estava sendo... Exatamente.
O que acontece, eu acho que a gente, e eu gostei muito de ver o Carbone falar a respeito da dificuldade na situação de segurança pública, e eu gostaria de voltar um pouquinho à primeira pergunta. Nós estamos nos apegando a uma fala da presidente que costumeiramente não sabe o que fala. É evidente que, num evento desse, você tem que ter as Forças Armadas em prontidão para verificar situações eventuais de terrorismo. Claro. Não estamos ninguém aqui está colocando, e com certeza as Forças Armadas, como diz bem o doutor Barreto, não vai, evidentemente, porque não tem a experiência de dar diretamente com as manifestações de rua. Se nem as PMs estão mostrando capacidade, a não ser a última vez, nessa última, que foi perfeita, fizeram um cerco, os ninjas conseguiram imobilizar muitos, cadastraram todos, verificaram, enfim, perfeito. O que aconteceu, embora teve, evidentemente, algumas situações de violência maior de ambos os lados, Mas o que a gente não pode se apegar é o que a presidente falou. As Forças Armadas vão ter que estar presentes, sim, no sistema de segurança do país. Nós podemos ter... Por que o país se julga infenso a uma questão de terrorismo, por exemplo? E como nós estamos tratando um assunto... E não necessariamente... Só para apoiar a sua preocupação, doutor Tucci, não necessariamente de grupos brasileiros, até porque, infelizmente, nós não temos isso no Brasil. Claro. Exatamente. Tem gente do mundo que quer fazer maldade. Exatamente, aí, né? Exatamente. Agora, o Blatt levanta aqui essa situação do que está acontecendo com a segurança pública no nosso país. E o que é muito desconfortável para quem já atuou nessa área, e vocês atuam permanentemente, é colocar isso tudo em cima da polícia, achar que a polícia vai resolver. Nada. Ora, tá lá no Rio de Janeiro a polícia pacificadora. Não adianta você colocar a polícia, é evidente que, no primeiro momento, houve o quê? A retomada do território. Perfeito. Porque o Estado não estava presente. Mas se não houver educação, saneamento básico, assistência à saúde... Políticas públicas, né? É claro, o que está acontecendo... Responsabilidade das famílias. Exato. Não é? Exato. Porque transferindo ao Estado a educação de crianças Doutor Barreto, responsabilidade também da imprensa, naquilo que divulga, naquilo que informa, as novelas que acabam com a família. Big Brothers da vida. E mais, nós que estamos aqui, que somos de São Paulo, podemos falar uma coisa que é muito difícil. Basta sair 15 quilômetros da Praça da Sé. Você vê outro São Paulo, completamente diferente, sem saneamento, sem posto de saúde, sem educação, sem hospital, com as pessoas sem o que fazer. Você pega o problema do menor. A primeira violência que o menor tem é na sua própria família. Aí você vê aquelas áreas cheias de barzinhos. Vá no final de semana... o som altíssimo, bebendo, o que vai dar isto? É verdade. Aliás, o doutor Tucci levantou uma questão que a gente, por uma coincidência, a gente pode emendar agora para o próximo assunto, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando aqui, que o Conselho Nacional de Justiça diz que a violência doméstica aumentou. E aí é o seguinte, as mulheres estão mais corajosas ou os homens estão mais agressivos? Segundo o Conselho Nacional de Justiça, as duas coisas estão acontecendo. Ou seja, por um lado, há um aumento no número de denúncias pela coragem das mulheres, mas, por outro, há também um crescimento na violência. Segundo o CNJ, o fenômeno é mundial, mas se deve principalmente à sensação de impunidade. Perfeito. E, obviamente, para tratar desse assunto, que tem tudo a ver com essa violência endêmica que nós vivemos, que é, obviamente, a questão da destruição da família. A célula máter da sociedade é a família. E aí, doutor Carbone, eu pergunto ao senhor como diminuir esses números, como conscientizar os homens, enfim, do papel de suma importância das mulheres para o nosso convívio social. Eu vivencio nessa área aqui há 35 anos. E eu noto o seguinte, reduziu sim, de verdade. O problema é que vem muita gente para São Paulo, aqui, ou para o estado inteiro. Então, os índices deles estão errados. No escritório,
50% das agressões reduziram do ano retrasado para o ano passado e desse ano também. Os homens estão mais com medo. Hoje não precisa agredir a mulher fisicamente. Uma expressão, um xingamento, uma situação dessa já é uma abertura de um procedimento criminal que é feito numa delegacia especializada, que é da mulher, normalmente, e ele fica com uma série de obrigações. Ele não precisa ser preso, mas ele vai ter um monte de problemas lá, inclusive permanecer à distância de 300 metros. Às vezes ele vai ter de usar tornozeleira, ele vai preso, ele fica marcado. Então, eu acho que a Lei Maria da Penha, junto com toda essa estrutura fantástica que a gente tem, e eu vou mais além, hein? Se a pessoa vai reclamar na delegacia, eles não dão bola. Se vai reclamar na delegacia da mulher também, o sujeito pode ser poderoso. A gente tem o Ministério Público, para nós lá, é do lado do meu escritório, é fantástico. Gente, o sujeito que hoje bate mulher, ele acaba mal. E o bacana de tudo, ele é parecido com uma espécie de pedófilo, porque ele fica rotulado na testa que ele é agressor, ou física ou moralmente. E nessa circunstância, ele vai ter tanto problema na vida dele, que ele vai preferir não ter feito isso. Então, isso serve de lição também. E a Lei Maria da Penha não é feita só para hoje, não. Ela é feita visando o futuro também. No passado, era normal os filhos verem o pai bater na mãe. E depois, quando eles casavam, faziam a mesma coisa com as mulheres. Hoje, não. O pai bate na mãe, ela vai lá na delegacia da mulher, faz o processo que é super rápido, gente. Ela vai lá na delegacia da mulher, já faz exame de corpo de delito, já vai para o fórum, o juiz já dá uma liminar, já põe o sujeito para fora de casa, se não vai preso, ao mesmo tempo já bloqueia 33% dos ganhos dele, e tudo isso daí é de graça, tá? E ele vai ter uma série de consequências, e nessa circunstância, gente, a Lei Maria da Penha, ela faz com que as crianças pensem no futuro e não vão agredir as mulheres futuras também. Então, ela tem uma prevenção que é uma maravilha e ela está crescendo cada vez mais. Então, olha, gente, sim, está caindo muito o número, machão já não tem mais. Se o sujeito desse for para a delegacia e depois ele for para a cadeia, ele vai passar mal lá dentro. E olha, Blatter, está melhorando sim, graças a toda essa estrutura, inclusive o Ministério Público que dá apoio para a gente em tudo, principalmente se os processos não estão andando. Doutor Carbone, não existe o caso que elas vão, fazem o boletim de ocorrência e depois, se não provocar, aquele boletim fica parado. Não, você falou bem. E depois, o que acontece? 50% não caminha. Não existe isso. Mas isso daí é o seguinte, ele ainda tem o poder econômico, mas tem um problema sério para essa mulher. A próxima vez que ela for agredida, ela vai cair na mesma delegacia da mulher, porque é da zona dela, no mesmo juiz, e ela vai entrar bem. Né? Você falou bem, Blatter, explica. A questão, inclusive, aproveitando aí o gancho do Dr. Carbone, vou passar a pedir a opinião do Dr. Drauzio Barreto, que inclusive eu tive a honra de passar por Diadema, como promotor do júri, e por lá passou um grande promotor do júri, que foi o Dr. Drauzio, não foi? Na época, na década de 90. Trabalhamos numa comarca muito violenta. E que era uma cidade dormitório que havia muitos crimes exatamente de homens matando as mulheres. Diadema nos chamava atenção, não é, doutor Blatt? Tinha mais crime doloso contra a vida do que crime contra o patrimônio. Exatamente. Era uma coisa, assim, assustadora para quem chegava para conhecer a comarca, a realidade da comarca. No primeiro momento, a gente achava até que tinha erros, não era possível que crimes contra a vida fossem superiores aos crimes contra o patrimônio, que normalmente é essa a proporção, né? Primeiro, roubo, furto, depois vem lá os homicídios. Mas eu fico muito feliz de ouvir o depoimento do Dr. Ângelo Carbone, que vai, assim, um pouco em contraponto à pesquisa divulgada pelo CNJ de um aumento de violência contra as mulheres. O senhor, como especialista e militante nesta área, traz um depoimento muito importante e estimula muito que os ouvintes que acompanham esse programa saibam, tanto os homens como as mulheres, que ambos estão aí sob o olhar atento, né, do aparato estatal, se houver alguma violência por parte de algum homem contra a mulher. Mas eu coloco um ingrediente para debate nosso, que normalmente esses atos violentos eles vêm seguido da valentia proporcionada pelo álcool.
O homem sai para beber nesses barzinhos que o senhor falou, doutor Tucci, a 15 quilômetros aqui do centro, enche a cara. Em Diadema fizeram a Era sempre assim, fizeram a lei seca para tentar diminuir as mortes, não é? Não para evitar a briga, é para evitar a morte. Então o sujeito passa o dia lá tomando a cerveja dele, jogando bilhar, jogando dominó, baralho, ou não fazendo nada, chega em casa, encontra a mulher, às vezes reprova que ele chegou alcoolizado, e para deflagrar o ato violento contra a mulher e contra os filhos em casa, é assim um pavio inexistente para explodir, não é? Eu ainda acho que nós temos bastante coisa para fazer numa educação menos machista, onde o homem usa a força física em detrimento do argumento, do diálogo, não é? Mas volto a dizer, temos um problema na base. A desagregação das nossas famílias, perda de valores morais, de valores religiosos, que traz dentro das nossas casas isso. A mulher é a primeira vítima, não é? Ela leva a surra do marido, ela muitas vezes, a despeito de tudo que o Dr. Carboni falou, da nossa experiência, que não é tão recente quanto a do senhor, ela é antiga, a mulher fica com medo de denunciar o marido, porque tem uma prole grande, bem ou mal o marido é que tem que sustentar aquelas 4, 5, 6 bocas lá de casa, mas está mudando mesmo. A mulher hoje não aceita apanhar como apanhava e como nós tínhamos no passado, não tão distante, aquela figura horrorosa, não é, da legítima defesa da honra. O marido estava liberado para matar se a mulher fizesse alguma coisa que não era nem a violenta emoção, era legítima defesa mesmo. Era da honra. Se a honra do homem fosse superior à honra da mulher e à vida dela. Com a licença de todos, já eu passo a palavra do Dr. Tucci para a gente continuar esse tema, mas é que nesse instante nós temos por telefone a Cíntia Borges Reolon, gerente de marketing e de eventos da Associação dos Funcionários Públicos de São Paulo, do Estado de São Paulo, a FEPESP. E o tema de hoje são as inscrições abertas para a declaração de imposto de renda na FEPESP. Bom dia, Cíntia Borges Reolon. Bom dia, Blat. Tudo bem? Tudo. Muito bem. O serviço é uma das marcas registradas da associação durante o ano, né? Qual é o objetivo dessa ação? Em mais um ano, a FEPESP vai auxiliar no esclarecimento de dúvidas e na realização da declaração do imposto de renda. O serviço tem uma grande importância, porque proporciona uma facilidade exclusiva. E o melhor, é gratuito. Que maravilha! E como a associação vai auxiliar nessa declaração? A FEPESP, ela contrata consultores profissionais que esclarecem todas as dúvidas sobre o tema, né, imposto de renda, e auxilia os nossos associados e os seus dependentes na execução da declaração. E o atendimento é feito aqui na capital. Que maravilha! E me diga uma coisa, como o associado ou dependente deve fazer para participar, hein? Eles devem realizar o agendamento de dia e horário para o atendimento que vai ser de 10 de março até 30/4. A gente quer deixar destacado que não vai haver atendimento sem o agendamento prévio. E as inscrições para esse agendamento já estão abertas. Muito bem. E a FEPESP vai atender associados em outras regiões do estado? Os associados das regiões do interior, né, e do litoral contam com serviços parecidos com esse da capital. Nesses casos, esses associados devem entrar em contato com a própria regional e verificar qual o tipo de serviço que vai ser oferecido. E como o associado deve fazer para agendar o seu horário de atendimento na FEPESP? Para informações e para o agendamento, o nosso associado tem que ligar para o nosso 0800 771 7144. Pode vir pessoalmente aqui no prédio 7, que é na rua Dr. Bittencourt Rodrigues, número 155, no 5º andar, sala 504. E as vagas são limitadas. Então, se o associado também tiver alguma dúvida antes de se dirigir, ele pode mandar um e-mail para o impostode-renda@afepesp.org.br. Muito bem, muito obrigado, Cíntia Borges Reolon, que é gerente de marketing e de eventos da FEPESP. Até mais. Então, estão abertas as inscrições aí para você, funcionário público, para o imposto de renda que pode ser feito lá na FEPESP e nas suas sucursais. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com Gente que Fala. Com
mais de 600 metros quadrados distribuídos em 4 estúdios, a TV Êxito atende às necessidades do mercado publicitário, institucional e corporativo. Produzimos vinhetas, programas para rádio, TV e web, campanhas políticas, videoaulas, coberturas de eventos com transmissão ao vivo. Em nossa estrutura, estúdios com cenários físicos e virtuais, equipe e equipamentos que atendem à exigência do cliente. tvexito.com.br, Rua Joaquim Távora, 1493. Eu também estou aqui na TV Êxito, no programa Animal Web, falando sobre saúde e comportamento dos animais. TV Êxito, um jeito novo de ver TV. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Gente que Fala, ao vivaço pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo, a Rádio Universal 810 AM de Santos, assim como também ao vivaço pela tvexito.com.br e pela tvetica.com.br. Também estamos aqui esperando sua ligação, caro ouvinte, internauta ou telespectador, no 5081-3782. Voltando aqui ao nosso assunto, falávamos de violência doméstica, violência familiar, violência contra a família, e tem uma notícia que nós vamos emendar e daqui a pouco eu já passo a palavra ao doutor Tucci, que apesar de metas da polícia, a violência cresce em São Paulo. No primeiro mês do plano de bonificações para policiais, as metas do governo ficaram longe de serem atingidas. Os números de roubo e de furto, que pela proposta deveriam parar de subir até março, tiveram uma alta de 41,8% na capital e 32,5% no estado. As mortes violentas, homicídios dolosos e latrocínios, cuja meta é a redução de 7% no primeiro trimestre, simplesmente estagnaram. E aí a pergunta que eu faço ao doutor Tucci, que não pôde responder a última questão a respeito da violência doméstica, da violência contra a mulher, se esses números representam, na verdade, os filhos da violência desses lares destruídos? Eu queria chamar a atenção para duas questões que foram colocadas aqui de forma muito clara. Uma, pelo doutor Carmona, quando chama a atenção que a lei Maria da Penha, o que está fazendo em relação à diminuição do problema da violência contra a mulher. O que nós estamos falando é que quando você deixa de lado a impunidade, você está diminuindo o quê? A violência e a corrupção. Dr. Barreto lembra uma situação vivida em Diadema e que ficou famoso, o problema do fechamento dos bares, não é isso? Exatamente. Se não falha a memória, isso mesmo. Num determinado hora. Acho que era a partir das 10 horas da noite. Das 10 horas. E que ocorreu uma série de diminuição da violência naquela cidade, em que pese também a postura do eminente procurador, na época, fazendo valer a sua autoridade. Mas a verdade é o seguinte, às vezes, pequenas realizações, você acaba diminuindo a violência que aí está. Ora, essa pergunta que se faz agora com as metas que estão colocadas em São Paulo, começa que, pelo menos, nem a Assembleia ainda aprovou o projeto de lei do governo do Estado, em primeiro lugar. Segundo, nós temos mudado de estratégia constantemente na área de segurança pública. Eu não estou colocando que o problema da violência se resume exclusivamente na questão policial. Não. Eu vejo que a questão se dá em dois nortes diferentes. Uma, o problema social, da prevenção que não existe, do investimento em situações de habitação, educação, saúde, saneamento, enfim, vai daí por fora. Mas no aspecto da polícia, você não tem, na verdade, isso a nível federal, a nível estadual, e inclusive com as polícias, vamos chamar, não são polícias, mas poderiam ser dado a eles também o direito de polícia para as prefeituras. O que a gente vê é uma mudança constante, quer dizer, de situações onde não há uma estratégia. O governo federal, no que tange, por exemplo, ao Fundo Nacional de Segurança,
Se vocês verificarem o que aconteceu ano passado, eles não conseguiram mais do que 10% do valor aplicado no país todo. Isso se repete anualmente. Eu estive lá. E eu posso até contar para vocês que, na minha gestão, em junho, pela primeira vez, nós distribuímos 50% do valor do fundo naquela oportunidade. Ora, você vê uma situação de total abandono. Polícia de São Paulo, que é a mais bem treinada, a mais bem equipada, Polícia Civil não fala com a Polícia Militar em termos de rádio, em termos de comunicação. Você tem uma... E hoje nós temos 3 polícias em São Paulo. Nós temos lugares, inclusive no Amapá, por incrível que pareça, nós temos 5 polícias. Porque há um contingente que adveio do território e que é pago pela polícia, pelo governo federal. Eles não se julgam polícia do Estado. Então, você imagina o conflito que lá existe. Então, não existe uma política realmente adequada de segurança pública. Em São Paulo, nós estamos vendo já há vários anos a mudança de secretários que têm boas intenções. São pessoas, inclusive, com histórico relativamente ao assunto, que poderiam realmente dar uma contribuição efetiva, mas que, na verdade, as coisas não se portam, pelo menos a nível de política, adequadamente. Esse é o que eu penso. Essa posição do Dr. Tucci é uma questão de política de segurança pública que certamente não pode ser confundida com política partidária. E aí uma pergunta que eu faço ao Dr. Drauzio, que é um grande especialista na área de segurança, né, pela sua carreira dentro do Ministério Público e fora dela também, mas a questão é a seguinte: seria o caso de implementar uma política pública como se fez em Nova York, muito embora a crítica que eu faço é uma crítica bastante dura, o Rudolph Giuliani, à época, mais como marqueteiro do que com efetividade, implantou uma política de tolerância zero em Nova York e alcançou, ao que tudo indica, alguns números interessantes. Não seria o caso de se implementar isso nos estados, nos municípios, na União, como uma única forma, né, de se combater essa violência tão crescente, doutor Drauzio? Olha, no plano ideal, seria maravilhoso se nós conseguíssemos ter essa atitude, essa postura da área de segurança pública e de outras áreas de governo, não é? Se colocou sobre a segurança pública um tremendo de um abacaxi. O nosso mediador hoje, que está aqui se contendo nas suas opiniões, é um dos gigantes do Ministério Público na área criminal. Durante anos e anos, contribuiu com a sua experiência, com o seu esforço pessoal e a sua inteligência no combate aos grupos de crime organizado, não é? Então, eu sei que o Dr. Blatt tem opiniões muito claras sobre esses temas e, como mediador, está aqui se contendo para que nós possamos aqui ter algum debate. Mas o que a gente vê claramente é uma bateção de cabeça, com todo respeito a todos, como disse o doutor Cláudio Tucci. Todos têm boa vontade, todos desejariam muito que essa realidade mudasse, mas isso aqui daria vários programas para nós tentarmos encontrar a raiz e a gênese de tudo isso. Nós, sempre que vemos algum fato que chama muito a atenção da população, da sociedade, da imprensa, você tem lá um criminoso que já foi condenado, que está no exercício de está no gozo de algum benefício de execução penal, livramento condicional, regime aberto, ou fugiu do sistema penitenciário em alguma daquelas datas que, francamente, eu não entendo. Dia dos Pais, sai 20 mil. Vai no Natal, 40 mil. Não tem pai. Pois é. Não tem pai, não tem mãe. Se tem, mata, né? Dia da criança é estrupador, ou seja, não tem braço. Enquanto isso, não é? É jogado no colo das polícias civil e militar conter uma sociedade violentíssima. Nós estamos perdendo as nossas crianças para o crime. Hoje, se a gente olhar, quase todos os criminosos têm entre 20 e 30 anos quando não são menores de idade. É a geração de 10 anos atrás que nós perdemos. Os meninos que estão sendo hoje aí, não é, cooptados pelo tráfico, pelo crime, daqui a poucos anos estarão substituindo esses, porque eles têm vida curta, eles morrem.
Não é? Eles morrem entre eles mesmos, nas brigas de quadrilha, ou morrem no enfrentamento com a polícia. Mas produzem um número assustador, que é o crescimento dessas estatísticas, com todo respeito a todos que falam que nós não temos problema de insegurança, mas sim de sensação de insegurança. Isso é uma balela, isso é papo furado. E eu gostaria de ouvir aquela nossa esquerda festiva que sempre dizia que o crime estava associado à falta de oportunidade de emprego. Hoje o Brasil, em algum aspecto, vai bem, que é do emprego. Nós temos um dos melhores índices de emprego do mundo e o crime aumentou. Então, aquela teoria lá do passado, que a falta de oportunidade desapareceu. Qual é a explicação? Não é? Há que ter um endurecimento, meu caro Blatt. Há que ter, sim, tolerância zero com tudo. E haveremos de aceitar, sob certa medida, algum excesso que aconteça. E os excessos serão punidos, não é? Pelo policial civil, militar, mas há que ter uma conscientização. Lá nos Estados Unidos, a população apoiou isso. Apoiou. E resgataram áreas perdidas, não é? Resgataram áreas perdidas, como Harlem, metrô que não se podia andar depois, acho que das 10 horas da noite, porque só tinha gente consumindo droga e praticando crime. Nos Estados Unidos, a sociedade deu um basta, não é? E apoiou por marketing político lá do Giuliani, mas produziu um resultado importante, não é? Sem dúvida, né? Realmente, essa é uma questão interessante. E aí eu emendo uma outra pergunta ao doutor Ângelo Carboni, que é especialista aí no direito de família, em especial na questão do direito da mulher. Esse aprendizado, esse marketing todo, não tem que começar dentro de casa? O problema é a estrutura, né? O que a gente vê hoje em dia? Os pais não querem trabalhar porque eles recebem lá um benefício do governo, de graça, então eles não querem mais pescar, eles querem ficar de boca aberta. As crianças ficam na rua olhando os traficantes vendendo droga lá e acham que isso é rotina. Essas crianças vão crescer, aí eles começam a assaltar, começam a matar, a gente perde as crianças. O que está faltando aqui é falta de investimento social. Todo mundo já falou aqui. Isso aí. Eu posso só, assim, desculpa, eu vou ser muito breve, mas eu fui há 2 semanas atrás numa homenagem a um amigo que foi promovido a coronel. E ele foi destacado para a Zona Norte de São Paulo. Ele me disse que o maior problema que eles têm lá, hoje, são os chamados pancadões, esses bailes, onde vão meninas funk, de 10 a 14 anos, é o tal pancadão ostentação. Os meninos roubam motos e carros no fim de semana para chegar lá com um carro bacana, uma moto grande, e chamam a polícia para tomar conta disso. Não tem que chamar o pai e a mãe, doutor Blatt? Sem dúvida, sem dúvida. Aí o pancadão... Se tiver, Tá o pancadão ostentação. Ostentação, Essas estatísticas, eu chamo de efeito ioiô. Elas descem, sobem, não vão parar nunca. Realmente o Cicarelli... Um mês dá uma coisa, no outro mês cai, sobe. Na verdade, a questão é que as pessoas, os políticos em geral, no Brasil inteiro, estão se esquecendo que o povo brasileiro merece ser um pouco mais respeitado do que uma mera estatística. Muito bem, vamos agora para a hora do ouvinte. Você que é internauta, você que está participando via telefone 50813782, aqui no programa A Gente Que Fala. E a primeira pergunta é do Pedro Cardoso, do Jardim São Paulo, para o nosso querido doutor Ângelo Carboni. Então, a solução é prender metade do país, doutor? Porque se formos falar em vândalos, em cada esquina terá um, né? A propósito, qual a sua opinião sobre os justiceiros que estão surgindo pelo país? Essa é a pergunta do Pedro Cardoso para o doutor Ângelo Carboni. Justiceiro, para mim, é criminoso. Quem sai com um capacete, um negócio preto na cabeça lá, com um pau na mão para derrubar todo mundo, é evidente que tem que ser preso antes de começar. E você está falando isso porque o teu filho não está lá no meio, coitado, porque às vezes ele passou lá na Avenida Paulista e de repente ele está apanhando no meio daquela gente toda. São gente orquestrada, são gente que são financiados, eles vão lá para fazer balbúrdia, a gente está cheio disso daí em todo que é lugar. Lá no próprio centro, lá mesmo com o Ministério Público do lado, tem promotor sendo assaltado, roubado, roubam também os prédios, quer dizer, a gente não tem segurança. O nosso prefeito, ele admite que as pessoas invadam prédios e depois fiquem lá de dentro olhando e indicando aonde que vai roubar, o que vai fazer. Então, de verdade, o problema está com as nossas instituições e está com nossos governadores. Enquanto eles não fizerem alguma coisa e devolver o dinheiro que a gente paga de imposto em atributos para a sociedade, a gente vai ficar assim.
Muito bem. E agora uma pergunta do nosso internauta, ouvinte, Túlio, para o doutor Drauzio Barreto. Os senhores acham que nosso governador está investindo em segurança pública como se deve? Olha, Túlio, nós ouvimos aqui de um grande especialista que foi secretário nacional de Segurança Pública. O doutor Tucci disse há pouco que quando gastávamos 10% do orçamento já era uma vitória. Ou seja, dinheiro, ao que tudo indica, existe, não é? Sim. O que não existe talvez sejam bons projetos, pessoas indo atrás desses recursos. Enquanto isso, a gente vê delegacia de polícia funcionando mal, viatura sem condição de trafegar, e isso desestimula ao profissional da segurança pública e estimula o bandido, não é? Ele sabe que, do outro lado, o pessoal está com falta de gasolina na viatura, não é? Muito bem. Uma pergunta para o doutor Cláudio Tucci, do Helder, aqui do bairro Santa Cruz, que diz assim: vejam essa matéria, senhores. Cerca de 100 policiais da tropa de choque pediram perdão de joelhos na cidade de Lviv, né, no oeste da Ucrânia, e prometeram que sempre estarão ao lado do povo ucraniano, de acordo com as imagens divulgadas hoje pela imprensa local. Como podemos chamar essa ação? Ou seja, a polícia de joelhos pedindo perdão após as manifestações na Ucrânia, se há alguma relação, né? Obviamente, acho que o ouvinte, internauta, quis fazer uma relação. É completamente diferente do que acontece no nosso país. Lá você tem um problema, na verdade, uma guerra civil, onde o governo não atendeu, pelo que tudo leva a crer, o que a sociedade queria, que era uma aproximação com a União, exatamente, com a unidade europeia, né? Enfim, mas eu queria somente aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte: existe um fundo, doutor Barreto, que é o FUST, Fundo de Universalização das Telecomunicações. Esse fundo nunca foi usado para a área de segurança e existe bilhões de reais lá. É uma parte, é verdade que o fundo se destina da universalização das telecomunicações, se destina também a uma parte à saúde, mas tem uma grande parte à segurança pública. Não existem projetos para isso. Há anos existe isso. Você tem o FUPEM, que é o Fundo do Sistema Penitenciário, que, na verdade, vai para o governo federal, que arrecada nos estados, e não volta para os estados. O FUPEM, quando muito, distribui 5% ou 10% daquilo que anualmente ele arrecada. E, geralmente, é congelado o valor para a feitura do, como é que se diz, superávit primário. Quer dizer, existem mecanismos, existe dinheiro, mas não existe uma política, não existe adequação. E por isso que eu digo, não se pode colocar nas polícias a feitura da realização da segurança pública. Não existe, não é possível isso. Muito bem. A última pergunta aqui do Roberto da Vila Maria para o José Carlos Sicarelli. Rapidamente, Sicarelli, por favor, me respondam. Copa para quê e para quem? Não, Copa é uma coisa boa, só que o país precisa ter condição. O Brasil não tinha. Foi se apresentar, quis aparecer, agora sustenta. Muito bem, estamos aqui já, infelizmente, encerrando mais um programa Gente que Fala. Quero agradecer a presença do nosso querido Procurador de Justiça, que já foi secretário municipal, deputado estadual e presidente da CETESB, doutor Drauzio Barreto. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Honra minha, doutor Blatt, muito obrigado. O doutor Ângelo Carbone, especialista em direito da mulher, muito obrigado, viu, pela sua presença, assim como também o doutor Cláudio Tucci, que já foi secretário nacional de segurança. Eu que agradeço. E o nosso querido amigo radialista e jornalista José Carlos Sicarelli, mais uma vez, obrigado. Foi uma honra estar ao seu lado. Muito bem, é isso aí. Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão e Pedro Schiavon, pauta José Carlos Sicarelli, som Cléo Rodrigues, na técnica Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Felipe Batista, Renato Borges, Douglas Dantas Benê e Neildo Neres. Até a próxima. Esperamos você aqui, Liliane. Até mais.